Oi, pessoal, vou falar um pouco mais para vocês sobre incertezas na medida de uma grandeza física. Primeiro, vou reforçar a forma de escrever uma medida de uma grandeza e a sua incerteza, ou seu erro. Na sequência, eu vou explorar um pouco mais sobre algarismos significativos. Então, falar sobre discrepância ou desvio entre duas medidas, sobre incerteza fracionária ou incerteza relativa, a mesma coisa, e termino falando um pouquinho sobre desvio relativo percentual. Bom, aqui nesse quadro a gente tem, como eu já coloquei em outra oportunidade, a forma de escrever uma medida física no laboratório. Então você faz uma medida de uma grandeza x, né? Pode ser posição, velocidade, força, corrente elétrica, né? E aí você vai expressar escrevendo o valor da medida, que aqui eu vou chamar de x melhor, mas que representa o valor mais provável daquela grandeza, ou seja, naquela medida. Mais ou menos a incerteza, né? Ou erro, né? Ou margem de erro. Então, esses três termos a gente vai assumir como sinônimos aqui, né? Então, ou seja, esse aqui é o valor medido daquela grandeza. O que significa isso? Que você tem, ou seja, aquela medida que você fez, ela está no intervalo entre o menor valor provável, que é você pegar o valor mais provável, menos o valor do erro, né, ou o valor da incerteza, e o maior valor provável, que é o valor mais provável, mais ah, a incerteza. Então, por exemplo, né, eu fiz em outra oportunidade a medida da massa do livro sobre teoria de erros, né, e o resultado foi de 728 gramas, né, e aquela balança era uma balança de cozinha, tinha um erro de 1 grama. Isso significa que a medida real, que é aquela que a gente não sabe, né, porque toda medida tem um erro, né, então a medida exata ou real ela é uma idealização, mas essa medida é mais provável que seja esse valor, 728 gramas, estando, né, o seu valor verdadeiro entre 727 e 729, ou seja, mais ou menos 1. Cuidado que o ΔX, né, é um valor que a gente vai expressar sempre como positivo. Ou seja, se alguém perguntar qual é o erro de uma certa medida. Você não vai dizer mais ou menos 1, você vai dizer 1. Né? É que na forma de escrever o valor medido, você vai colocar o sinal de mais ou menos, indicando esse intervalo de confiança. Bom, então eu vou falar um pouco agora sobre algarismos significativos. Né? O que são algarismos significativos? São todos os dígitos do resultado, e aqui eu coloquei de uma medida, entre parênteses, porque eventualmente o seu resultado não veio de uma medida direta, né? Mas, ou seja, você teve que fazer algum cálculo para chegar naquele resultado, mas é um resultado. Então, vale, ou seja, são todos os dígitos do resultado de uma medida direta ou, né, calculado através de alguma equação matemática, mas cujos resultados anteriores são de medidas diretas, né? De uma dada grandeza, né, física até a ordem de magnitude da incerteza. E aqui, ordem de magnitude, você pode entender como a posição decimal da incerteza. Né? Eu vou dar exemplos para isso ficar mais claro. Mas o que é a incerteza? Né? A incerteza é o erro, né? E ela deve ser determinada com um único dígito significativo. Né? Existe uma exceção, mas eu prefiro colocar esse exemplo, a exceção, em um exemplo para ficar mais claro. Né? Mas coloque na sua cabeça que o erro, a incerteza, vai sempre ter um dígito. Né? E essa exceção é uma exceção. Vamos primeiro falar sobre as medidas diretas, sobre os erros nas medidas diretas. Então, algumas dessas medidas eu fiz de fato, né, utilizando esses equipamentos, e, e a partir dos equipamentos eu extraí os erros, ou as incertezas. Né? Então, por exemplo, na primeira medida que eu fiz com uma régua, né, o resultado foi
24 centímetros, né, e o erro mais ou menos 1. Veja que o erro tem um único dígito e o último algarismo significativo do valor mais provável coincide com a posição decimal desse dígito. Nesse caso, é a posição das unidades. Né? Então, 1 e aqui está no 4. Né? Então, a gente diz que esse resultado tem dois algarismos significativos. Quem que determinou esses dois algarismos significativos? O instrumento, né? Com base no erro que ele tinha. Aí eu fiz uma outra medida, né, com uma régua, digamos, um pouco melhor, e aí eu consigo um resultado 24,6 com erro de meio, né, meio centímetros. Veja, o erro tem um único dígito, esse zero aqui não é significativo, ele está na posição, né, na primeira posição decimal, e, portanto, a sua medida tem que coincidir com essa posição, que é a primeira, né, a primeira casa decimal. O paquímetro, eu fiz uma medida com o paquímetro, o resultado foi 89,75. O erro do paquímetro, deste paquímetro que eu usei, é 0,05 centímetros. E aí a gente tem, então, que a medida termina na casa decimal do erro, nesse caso, né, na segunda posição decimal. A balança. Então, a balança tinha uma precisão de 1 grama, né, também similar com esse caso aqui. E aí, portanto, eu tenho um resultado que para na posição das unidades. Né? E aqui a gente tem 3 algarismos significativos. Né? Aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 2. E o último caso, né, um termômetro para medir a temperatura corporal, e aí o resultado foi 36,2, né, e o erro 0,1 graus Celsius, e aí o resultado está aqui na primeira posição decimal e a medida também fica na primeira posição decimal. Mas estes problemas que eu acabei de falar, geralmente não geram muita dúvida, muita confusão. A confusão ocorre geralmente quando o estudante, né, ou a pessoa, precisa usar a calculadora. Né? Ou seja, você está no laboratório, você fez medidas diretas em alguns equipamentos, mas a partir dessas medidas diretas, você faz o cálculo para obter uma outra grandeza. Né? Por exemplo, imagina que você está fazendo o experimento de queda livre, e aí com o experimento de queda livre você vai fazer a conta da aceleração da gravidade. Né? E aí, para fazer essa conta, você pode usar uma calculadora, ou eventualmente você fez um ajuste de um gráfico no computador, e o resultado sai com um monte de dígitos. Ou seja, esses dígitos são todos significativos? Não. A resposta é não. Então, você precisa analisar quantos são significativos. E quem vai determinar quantos são significativos é basicamente o cálculo do seu erro. Né? Então, você olha para o cálculo do seu erro e aí você vê que, lembra que o erro tem que ser expresso com um dígito, né? E aí, portanto, a gente vai parar aqui nesse 2 e vai ignorar esse valor 385, né? Se fosse maior que 5, você arredondaria o erro para 0,03. E aí você vai olhar para a posição decimal do seu erro e comparar com a posição decimal, né? Ou seja, olhar qual que é a posição decimal equivalente da sua medida, né? Do valor mais provável, que é esse aqui. E aí você arredonda nesse valor. Então, como depois do 2 é 7, né, ou 75, então ele é maior do que 5 ou 50, a gente arredonda para o valor 9,83, mais ou menos 0,02 metros por segundo ao quadrado. Imagina uma outra situação, né? Um cálculo de velocidade. Você mediu o deslocamento, tempo, né? Intervalo de tempo, fez a conta, e aí o resultado da velocidade foi esse aqui. De novo, você vai tentar manter um único dígito. É claro que você não vai jogar o 2 fora e virar 3. Né? Ao jogar o 2 fora, isso aqui, você não pode mudar a ordem de grandeza do erro. Ele vai continuar sendo 30. Então ele vai ter a mesma ordem de grandeza. E aí você vai olhar, então, o seu erro está aqui,
no 3, e aí você vai procurar a posição decimal equivalente na sua medida, que é a casa das dezenas, né? Então, o resultado vai ficar 6.050, porque você arredonda aqui. Bom, aí eu preciso completar com 0, porque senão eu mudo a ordem de grandeza, né, a ordem de magnitude da minha medida, e eu não posso. Esse resultado escrito dessa forma, né, alguns livros fazem assim, e aí eu acho que é importante que você ah, reconheça dessa forma, não está errado, né, escrever dessa forma, mas ele pode gerar uma ambiguidade, porque aqui a gente não tem 4 algarismos significativos, a gente tem 3, 1, 2 e 3. Estou colocando essa barrinha para a gente indicar isso, mas os livros não fazem essa indicação com essa barra. Esse zero não é significativo, porque o erro está aqui, nessa casa. Para evitar esse tipo de ambiguidade, eu prefiro utilizar a potência de 10 e aí você resolve esse problema. Então você pode, por exemplo, tirar 10 elevado a 1, né, como um fator comum e escrever o resultado assim: 605 mais ou menos 3, isso tudo vezes 10 elevado a 1, né, 1 é irrelevante, metro por segundo. Bom, vamos olhar para outras duas situações. Imagina aqui um cálculo de área e tal. Aí, essa é a situação em que você pode usar dois dígitos para expressar o seu erro. Por quê? Bom, você vai olhar para o seu erro e vai dizer assim, olha, ele está aqui o erro, no 1, né? Esse aqui a gente vai jogar fora. É que se você jogar 4, né, de 14, ou seja, 4 de 14 fora, está jogando um valor significativo, né? Sei lá, 30% aí fora. E, ou seja, não é pouca coisa que você está jogando fora. Então, quando o dígito que você vai ficar é o 1, então você pode manter o segundo dígito nesse espírito de que você não quer fazer um arredondamento tão brusco, né? Ou seja, tão agressivo, né? E aí você mantém 2. Então, 1 e o 4, 14. E aí, nesse caso, se você manter esses dois, você vai manter até a última posição decimal do seu erro, que é esse aqui, né? Então seria a segunda casa decimal. Ou seja, este resultado aqui ficaria assim: 25,49, né? Porque eu estou arredondando no 8, depois do 8 aqui é 9, mais ou menos 0,14 centímetros quadrados. Bom, e aí um último exemplo. Quando você tiver a medida, né, o valor mais provável, e a incerteza expressos como potências de 10 diferentes, então o melhor a fazer, aliás, é o que você precisa fazer sempre, é colocar as duas, né, os dois valores aqui na mesma potência de 10. E só então você vai fazer os arredondamentos e os ajustes que são necessários. Então, por exemplo, eu posso deixar essa potência de 10, né, 10 à quarta, como um fator comum, e aí o resultado vai ficar assim: 3,12 345, né? Ainda não estou fazendo arredondamento, estou escrevendo aqui primeiro. Se eu colocar o 10 à quarta como fator comum do 2, então esse resultado vai ficar 0,002, né? Porque se eu voltar a multiplicar por 10 à quarta, 10 à quarta vezes isso aqui, 1, 2, 3, 4, né? Ele volta naquele valor de 2 metros. E aí sim, a gente olha para a posição decimal do erro, que é a quarta, né? 1, 2, 3, 4, e a gente vai parar na quarta. 1, 2, 3, 4. E agora o que, que você faz? Aqui é exatamente 5. Quando for exatamente 5, se você arredondar para cima ou para baixo, não faz tanta diferença. Ou seja, você mantém o 4 ou arredonda para cima, para 5, não faz, assim, não é tão importante. Mas, geralmente, os livros, os autores, né, da área de teoria de erros recomendam, e eles têm argumentos para isso, que você arredonde para cima quando este dígito for ímpar e mantenha o valor quando ele for par. Então, como ele é par, o 4 é par, eu simplesmente ignoro esse valor 5. E aí o resultado, não vou escrever novamente, mas ele é 3,1234, mais ou menos 0,002 vezes 10 à quarta. Existe um outro caso em que os estudantes também
costumam ter bastante dúvida, que é quando ele lida com dados que foram fornecidos a ele, não sabe a origem desses dados, por exemplo, dados fornecidos por livros, né? E quando não há uma indicação clara de erro, uma indicação explícita de erro, né? Isso significa o quê? Não há erro ali naquela medida, aquele valor é exato, né? É claro que não, né? Como a gente já disse, toda medida física, ela, ainda que hipotética, né? Ela tem erro em princípio, né? Não existe valor exato em física, né? Ou em ciências experimentais. Então, eu peguei, por exemplo, um exercício do livro do Young Friedman, um livro bastante usado na, na disciplina teórica, né, de Física 2, abri aleatoriamente aqui duas páginas, né, e retirei dois valores aqui para a gente pensar sobre o significado desses valores e como que a gente tem que lidar com eles, né? Então, por exemplo, no primeiro falava assim, um disco cilíndrico de madeira pesando 45 newtons, né, e eu não estou interessado aqui em discutir a física desse problema. Eu estou querendo olhar para esse valor aqui, né, o 45 newtons. Veja, o autor do livro escreveu assim, 45,0. Ele quer dizer alguma coisa. Ele poderia ter escrito 45 apenas, ou 45,00. E para a gente aqui, na física, isso faz diferença, né? Porque ao escrever desta forma, ele está dizendo, olha, não importa para você de onde eu tirei esse valor, mas este valor tem 3 algarismos significativos, né? Então, na prática, ele está dizendo o seguinte, eu não estou dizendo qual é o erro aqui para você, mas pelo menos esse erro está aqui, nessa casa, ele não está nessa, ou antes desse zero. O erro está na primeira posição decimal. Então, pelo menos o erro seria alguma coisa como 0,1, né? Ou seja, não quer dizer que seja 0,1, mas pelo menos é isso aqui. Significa que esse valor que eu estou te dando, ele é correto no intervalo de 44,9 e 45,1 newtons. Se ele tivesse uma precisão pior, por exemplo, não, o erro não é 0,1, é 1. Ele não teria escrito assim. Ele teria escrito apenas 45. E aí o intervalo de confiança daquela medida seria 44 a 46, ou seja, seria diferente. Então é importante você olhar para esses valores, né, em livros didáticos, entender que aqueles valores têm os seus algarismos significativos que estão sendo fornecidos pelo autor, né? E aí você precisa confiar de que aquilo está certo, né? No outro exemplo, a pressão é 2,34 vezes 10 a quarta pascais, né? Então, da mesma forma, como ele não forneceu explicitamente o erro, se espera que o erro esteja aqui nessa casa decimal. Então, essa medida, né, pelo menos, é precisa, e aí eu vou escrever daquele jeito padrão que a gente está fazendo, mais ou menos 0,01, ou seja, o erro está aqui, né, e ele é pelo menos esse valor aqui, né, vezes 10 a quarta pascais. Bom, vou falar um conceito bem simples, que é o conceito de desvio ou discrepância entre duas medidas. Suponha que duas pessoas tenham feito a mesma medida, né, ou você mesmo fez a mesma medida de uma certa grandeza, né, e aí você tem então dois resultados. O desvio entre as duas é a diferença, né, de uma pela outra. Então, por exemplo, imagina que você fez duas medidas de comprimento, uma foi 24, a outra é 24,6. A discrepância, né, da segunda em relação à primeira é o valor da segunda menos a primeira, e o resultado é 0,6. Mas você pode ficar pensando por que que eu falei desse conceito, né, de discrepância, desvio, que é a diferença, apenas a diferença de duas grandezas. Porque frequentemente no laboratório de física você quer comparar duas medidas, né? E muitas vezes você vai comparar a medida que você realizou com um valor que você conhece da literatura, né? Que pode ser de um livro, de um artigo, um valor mais preciso, que a gente chama de valor de referência, né?
Suponha, por exemplo, no laboratório de Física 1 ou mesmo no laboratório de Física 2, você vai fazer uma estimativa da aceleração da gravidade. Esses valores aqui são valores de alunos meus de anos atrás que obtiveram no laboratório. Um deles achou o valor de G de 11,3, mais ou menos 0,2. Essa foi a estimativa de erro. E um segundo aluno, na verdade um grupo de alunos, obteve 10,1, mais ou menos 0,3. O valor aceito, ou valor de referência, que é um valor obtido experimentalmente usando um gravímetro, que é um equipamento bastante sofisticado para obter aceleração gravitacional, em Goiânia, foi esse aqui, 9,782028. No artigo onde eu achei esse valor, eu não encontrei, não, ele não apresenta explicitamente o erro, mas eu imagino que o erro esteja ou no último ou no penúltimo dígito. Por isso que eu marquei os dois aqui. Então, veja que o primeiro caso, você tem uma discrepância em relação ao valor de referência, né? Se você fizer a diferença aqui, 11,3 menos 9, vamos arredondar para 9,8, né? Só para a gente poder fazer a conta. Então, dá um valor muito maior, dá um valor maior que 1, ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado, que é muito maior do que o erro que ele estimou. Então, você pode dizer que a discrepância da medida feita no laboratório ela é significante comparada com o valor aceito ou o valor de referência. Né? No outro, e aí isso quer dizer, né, a gente faz esse tipo de análise para fazer alguma conclusão, que algum erro foi cometido, algum erro além dos previstos, né, que estão aqui nesse 0,2, algum erro foi cometido a mais. Né? E aí seria preciso refazer o experimento e procurar essa fonte de erro que não foi prevista. Né? No outro grupo, veja, você tem um valor 10,1 mais ou menos 0,3, que no limite da margem de erro consegue abarcar o valor de referência. Então, você poderia dizer que essa discrepância não é significante. Bom, e agora a gente fala um pouco sobre incerteza fracionária ou incerteza relativa, desvio relativo, né? Que também é um conceito bastante simples. Você divide o seu erro pelo módulo do valor da sua medida, o valor mais provável da sua medida. Então, eu coloquei exemplos para a gente analisar. Então, tem aquela medida da régua, né? 24,6, mais ou menos meio centímetro. Então, você vai pegar meio dividido por 24,6. E aí, quando você faz a conta, a sua calculadora te devolve um número grande aí de dígitos. Você não vai usar isso aí tudo porque eles não são significativos. A rigor, você manteria um só, porque no seu erro você tem um único algarismo significativo. Mas, como um dígito às vezes talvez não expresse, né, com tanta clareza aquele desvio, a gente costuma deixar dois dígitos. Mas você poderia deixar um, no máximo dois dígitos. Né? Não é casa decimal, veja, número de dígitos. Então aqui ficaria assim, 0,020, né? Ou se você quiser expressar isso da forma percentual, então você multiplica esse resultado por 100 e aí você tem então 2,6%. Então, isso aqui é a magnitude, né? Você está comparando o erro com o valor da medida, né? De certa forma não, de fato é uma medida da precisão da sua medida, né? No caso aqui do voltímetro, 5,2 mais ou menos meio. Então faz a conta, aqui eu já coloquei o resultado arredondado em dois dígitos, e aí o resultado percentual 9,6%. E aí o resultado da balança, 728 mais ou menos 1 grama, então 1 sobre 728, e a gente tem um resultado de 0,13% para o desvio relativo. Né? Veja, isso significa que esta medida, né, é claro que são medidas de grandezas diferentes, mas tem uma precisão maior do que essa aqui, por exemplo, ou essa outra de cima. No laboratório, a nossa meta é tentar que os resultados das grandezas físicas que a gente mede de forma direta ou indireta, né, fique abaixo, o erro relativo, o desvio relativo dessas medidas fique abaixo de 5%. Né? Pode ficar um pouco maior, às vezes é o que se consegue fazer com o equipamento que se tem, né? Mas abaixo de 5% é um resultado melhor.
Por fim, eu vou falar sobre desvio relativo percentual, né, que é um cálculo que a gente utiliza bastante no laboratório. Como que ele é definido? Você tem uma medida, né, ou seja, x é uma variável, né, que foi medida no laboratório, e x, né, que eu chamei de exato, é um valor de referência, o seu valor exato. Na prática, não quer dizer que ele seja exato, é que o erro dele é muito menor do que aquele que você cometeu no seu experimento. Então, a gente considera ele, para fins práticos, que ele seja exato. O desvio percentual da sua medida é a diferença da sua medida pelo valor de referência, ou seja, o desvio, né, ou seja, a discrepância da sua medida em relação ao valor de referência, dividido pelo valor de referência, e é isso em módulo, né, e o que importa é o módulo, e multiplica isso por 100%. Né? Só para dar um exemplo, eu peguei esse resultado, que foi de um grupo, né, de alunos meus no laboratório, no experimento de queda livre, que obteve o G 10,1. Então, se você faz esse cálculo aqui de cima, comparando com o valor de referência, que é 9,78, 20, 28 e tal, o resultado aqui é 3,3%, o que é um resultado bastante razoável, né, considerando que, né, no laboratório didático a gente não tem equipamentos de muita precisão.